Eu tenho certeza que você já deve ter visto a trend perdendo os traços de adolescente. Essa trend ficou muito famosa nos últimos dias, principalmente nas redes sociais. E nada mais é do que uma trend onde as pessoas postam uma foto delas mais novas, meio que na adolescência, e uma foto delas atual. E aí a gente tem várias comparações entre ambas as fotos, mostrando o que mudou na nossa vida, no nosso rosto, durante esses anos que passaram. Então hoje, no vídeo de hoje, a gente vai responder a trend perdendo traços de adolescente, só que versão leitura. Ou seja, mostrando coisas que eu fazia antes ou que eu gostava antes, mas que hoje eu não faço e não gosto mais. Espero muito que vocês gostem desse vídeo, então já deixa aí o seu like se você gostou. Também se inscreve aqui abaixo no canal se você ainda não faz parte dessa comunidade e se você ainda não me segue, vai me seguir lá nas redes sociais, eu tô presente em tudo que você me encontrar. Bom, o primeiro tópico dessa trend, perdendo traços de adolescente, eu acho que é muito notável, é o meu ritmo de leitura. Eu já comentei em vários vídeos aqui do canal o quanto eu sinto o meu ritmo de leitura muito diferente de anos atrás. Na época que eu criei o blog, lá em 2015, 2016, eu lia em média 130, 120 livros por ano, então era muita coisa. Só que eu já percebi que ao longo dos anos, ao longo do tempo, cada vez mais o meu ritmo de leitura tem caído. Então foi passando 2018, 2019, 20 até 2024 e o meu número de livros lidos anuais tem diminuído gradualmente. Quando eu tinha lá os meus 17, 18 anos, eu lia muitos livros, só que eu fazia muito mais coisas do que eu faço hoje, por exemplo. Eu tinha um trabalho, eu tinha um estágio, eu tinha faculdade, então tecnicamente o meu tempo estava mais comprometido porque eu tinha muitas coisas para fazer. Só que eu acho que quando a gente é mais novo, a gente tem muito mais disposição para ler, para ficar parado e prestar atenção naquele livro. Mas eu sinto que quanto mais a gente envelhece, mesmo que eu tenha mais tempo livre, o meu cérebro não consegue se conectar tão facilmente quanto anos atrás. Por exemplo, aqui na Espanha eu tenho muito tempo livre. Como vocês sabem, eu não trabalho aqui, né? Então a única coisa que eu faço mesmo são os vídeos e estudo para concurso público. Só que eu não consigo mais ficar grudada nos livros como eu ficava quando eu era mais nova. Parece que falta essa concentração, essa disposição a mais para ler. Às vezes eu quero ler, sento aqui no sofá pra fazer isso, só que eu me distraio com qualquer coisinha, eu acabo olhando as redes sociais, eu tô sempre fazendo várias coisas e não estou lendo. Então eu sinto que isso também tem refletido muito no meu ritmo de leitura, tanto em relação a ter outras coisas pra fazer também, porque agora eu sou esposa, agora eu moro em outro país, então tem muitas mudanças de ambiente acontecendo comigo, que eu também acho que isso influencia muito o nosso ritmo de leitura, mas essa questão de diminuir a frequência de leitura, de não estar tão conectada assim com os livros como antes, é algo que eu já venho percebendo tem mais de 3 anos. Então eu acho que também tem um pouco a ver com a maturidade, com a vida adulta como um todo, sabe? A gente não tem mais a mesma disposição, a mesma facilidade para se prender em um livro, em uma leitura, quanto como nós somos mais novos. Eu acho que quando a gente é mais novo, a gente consegue fazer várias coisas assim muito mais facilmente do que quando nós somos adultos. Então esse com certeza é o primeiro traço de que minha vida mudou. Eu não sou mais uma adolescente e eu estou realmente virando adulta porque o meu ritmo de leitura tem caído drasticamente. E eu quero saber de você, você sente que seu ritmo de leitura tem caído ao longo dos anos? Quanto mais você fica mais velho, menos livros você tem lido? Ou isso só acontece comigo? Comenta aqui abaixo, eu quero realmente muito saber a resposta de vocês. Outra coisa que eu fazia muito antes e hoje não faço mais é ler romance de época. Quem me acompanha há muito mais tempo aqui no canal, que entrou aqui nos primórdios, sabe que romance de época sempre foi o meu gênero literário favorito. Sempre que tinha vídeo de unboxing, de recebidos aqui no canal, pelo menos 70% dos livros que eu citava eram romances de época, porque eu amava esse gênero, fazia coleções, então eu gostava muito, muito mesmo de ler. Só que já tem 3 anos que eu não pego num romance de época, e eu sinceramente não sei por que isso acontece. Eu gosto do gênero, eu tenho muitas séries favoritas que eu amo, mas as leituras simplesmente não fluem. O último livro que eu tentei ler de romance de época foi o livro da Sarah McLean. Eu acho que é O Monstro alguma coisa. Eu vou deixar aqui pra vocês verem a capa. E eu tentei ler esse livro várias e várias vezes, mas eu simplesmente não consegui avançar. Depois que eu desisti de ler esse livro em específico, eu nunca mais tive vontade de ler nenhum outro romance de época. E aí eu não sei se é porque hoje eu me interesso por outros tipos de livros, outros tipos de gêneros literários que me atraem mais, ou se é porque eu fiquei muito saturada do gênero
gênero como no todo, porque a gente sabe que o romance de época segue meio que uma fórmula, não tem como as autoras inovarem tanto, apesar de ser histórias escritas por pessoas diferentes, a gente acaba sempre tendo o mesmo estilo de narrativa, o mesmo estilo de trama, então talvez seja uma mistura de estar um pouco saturada do gênero e também de, sei lá, de estar focada e gostar de outras coisas atualmente. Minha meta pra agora é tentar voltar ao máximo a ler romances de época, porque eu amo, como falei pra vocês, eu tenho muitas coleções na minha estante, tem várias autoras que eu amo, tem muitos romances que têm me encantado e que eu quero ler, só que simplesmente não flui, a coisa não vai. Já aconteceu isso com vocês, de vocês quererem muito ler uma história, só que quando você começa, a coisa realmente não se desenrola? Por isso que já tem 3 anos que eu não pego em livro de romance de época, tem 3 anos que eu não compro nem livro, que eu não acompanho os lançamentos, eu nem sei mais o que tá fazendo sucesso, quais são as autoras que estão surgindo, mas eu espero que futuramente eu possa voltar a ler, porque é um gênero que eu realmente amo e que me faz falta, só que infelizmente nesse momento não tá rolando. Outra coisa que também tem muito a ver com perder os traços de adolescentes é que agora eu tô gostando de livros com personagens mais maduros. Eu sempre fui o tipo de pessoa que abraça todos os romances, então pode ser New Adult, Young Adult, romance contemporâneo, eu gosto de ler qualquer tipo de coisa quando tem esse interesse romântico, quando tem essa parte um pouquinho mais amorosa da coisa. Só que nos últimos meses, principalmente nesse ano, eu tenho me irritado muito com personagens que parecem velhos, mas agem como jovens, como adolescentes, que trazem temáticas que são batidas, que uma conversa resolveria, sabe? Isso tem me irritado tanto e tem sido uma coisa que tem me incomodado nos livros, que foi um dos motivos que tá me fazendo dar uma pausa de ler os New Adults. Por quê? Porque eu sinto que New Adult traz muito esse tipo de problemática, esse tipo de tema. Como temos personagens ali entre os seus 18 e 24 anos, a gente vê personagens muito imaturos, personagens que estão saindo aí da adolescência, então sempre tem essas questões dos personagens não conversarem, deles agirem um pouco mais imaduros para algumas situações. E assim, isso nunca me incomodou, sabe? Nunca foi algo que me fez desgostar de um livro. Só que nesse momento, nessa fase de leitura que eu tô procurando histórias um pouco mais aprofundadas, sabe? Que entreguem personagens que sejam mais velhos ou que pelo menos tenham essa maturidade que eu não vejo muito em livros tão jovens. Eu acho que isso é muito um traço de perder essa questão da adolescência, justamente porque antes isso não me incomodava. E hoje, sendo mais velha, isso me incomoda um pouco. Então, hoje em dia, eu tô fugindo um pouco desses livros mais jovens, com personagens que estão ali na fase da faculdade, da adolescência, porque eu sei que eu vou me irritar e tô procurando livros um pouco mais dramáticos, que sejam um pouco mais reais e que me entreguem realmente essa maturidade, esse crescimento do personagem que eu necessito tanto ver em outros tipos de história. Pode ser que eu acorde amanhã e queira ler um livro onde os personagens são bobões, onde eles são mais bestas e lidem com a vida dessa forma, mas hoje, atualmente, eu realmente estou procurando mais livros com personagens mais maduros e que sejam relativamente mais velhos, porque eu acho que eu gosto mais desse tipo de história. Eu sempre sinto que os personagens conseguem se desenvolver melhor e apresentar melhor também as temáticas que os autores vão trabalhar. Também quero saber o que vocês pensam a respeito disso aqui nos comentários, então não deixa de comentar a sua opinião. Outra coisa que eu também não tô mais gostando tanto são de livros eróticos. Calma, calma, calma. Eu amo livros eróticos, eu amo livros com cenas quentes, mas o que eu quero dizer é que esses livros com muitas cenas quentes, que só são baseados mais na sensualidade, na interação sexual, eles não estão me agradando tanto quanto antigamente. Antigamente, o meu livro favorito da vida era Peça-me o que quiser, pra vocês terem uma noção do quanto eu gostava de livros relativamente mais eróticos, que focava realmente nessa parte meio sensual. Hoje em dia, eu não procuro mais esses livros que sejam essencialmente eróticos, sabe? Eu acho que isso também tem a ver muito com fases. Tem fases que eu quero só ler putaria, e tem fases onde eu quero um pouco mais de aprofundamento, que eu quero mais além do que apenas cenas quentes, entende? Então, quando eu vejo um livro que tem 6, 7 cenas quentes, gente, juro, eu já me apavoro. Eu simplesmente vou pulando porque me cansa, porque eu acho que fica repetitivo, cansativo. Tem muitos livros que, infelizmente, eu acabo tirando nota justamente porque eu acho que as autoras exageram
exageram muito nas cenas quentes. Tá trazendo várias cenas quentes, assim, sem propósito nenhum, somente pra ter a cena quente, pra deixar o livro mais sensual. Eu acho que ao invés de você agradar o leitor, você acaba, na verdade, cansando ele, deixando as coisas muito repetitivas. Então, hoje em dia, um livro pra mim que tenha 3 cenas quentes explícitas, pra mim já tá ótimo, não precisa de mais. Por isso que eu tô gostando tanto das comédias românticas, porque além da parte fofa, divertida e romântica da história, temos ali pelo menos 1, 2 cenas quentes maravilhosas que complementam a história e não deixa com a sensação de que foram excessivos ou que faltou alguma coisa. Pra mim, esse é o enredo ideal. Um livro romântico, um livro divertido, que tem ali sua sensualidade, mas que não precisa exagerar. Por isso que eu tenho gostado tanto de ler romances mais de comédia romântica, ao invés de romances eróticos em si. Isso pode mudar com o tempo, como falei com vocês. Eu não acho que a gente consiga seguir na mesma linha a vida toda. Não vou ficar só lendo esse tipo de livro a vida toda, mas nesse momento eu sinto que livros tão eróticos não têm me encantado e não têm me chamado tanta atenção quanto outros livros que têm cenas quentes, mas que são apenas isso, cenas quentes para deixar a história mais incrementada, para deixar a história mais gostosa e que não seja o foco principal da história, sabe? Uma coisa que eu fazia muito e que hoje eu não faço mais, então claramente, né, evoluir como leitora, é espiar a última página do livro. Eu tinha esse costume de querer spoiler da história, principalmente quando eu não tinha muito a sensação de que aquele livro teria um final feliz. Então, para aplacar um pouco a minha curiosidade e também para me fazer querer ler o livro, eu ia lá no finalzinho do livro, principalmente de livros físicos, e folheava a última folha. Eu lia a última folha, então basicamente acabava levando spoilers se eles iam ficar juntos ou não, se alguém morria no final. Eu gostava muito de fazer isso. Eu também gostava muito de pegar spoiler, de pedir para as pessoas me contarem o que acontecia na história, porque isso me chamava a atenção. Às vezes eu queria ler o livro justamente porque eu já sabia o que ia acontecer. Hoje em dia não, às vezes eu simplesmente pego ali o Kindle, abro e começo a ler o livro. Tem vezes que eu não faço a menor ideia do que a autora vai retratar, quem são os personagens principais, e eu acho que essa mudança tem muito a ver com a maturidade mesmo, assim, sabe? Você vai ficando mais velho, você vai realmente parando de fazer certas coisas ou percebendo que aquilo que você fazia antes não fazia muito sentido. Mas eu lembro que eu fazia muito isso mesmo, assim. E às vezes eu li uma página, assim, no final do livro e criava um monte de teoria. E quando chegava, né, quando eu li o livro todo e chegava nesse final, eu ficava, gente, nada a ver o que eu pensei, nada a ver as teorias que eu tinha criado. Então foi uma coisa que realmente parou de fazer sentido pra mim quando eu fazia e hoje em dia eu não faço mais. Então é uma das coisas que eu tinha como personalidade, como característica de leitura, mas que hoje eu percebi que realmente não vale muito. Eu prefiro ler realmente o livro sem saber de nada e assim eu me surpreendo muito mais do que se eu tivesse lido antes alguma informação sobre ele. E o último item que eu separei aqui pra conversar com vocês, que claramente mostra que eu perdi um traço de adolescente, é amar esquemas de pirâmide. Mika, o que é esse tal do esquema de pirâmide? É quando você começa uma história e depois descobre que ela se conecta com uma outra, que essa outra vai se conectar com uma outra e você precisa ler mais uma pra poder entender a outra, entendeu? É tipo meio que um esquema de pirâmide. Você começa uma e depois tem que começar a outra e assim sucessivamente. No final, você leu 50 livros pra entender uma história. E tipo assim, quando você é jovem, quando você tem um ritmo muito bom de leitura, coisa que eu não tenho mais, eu acho que é muito mais fácil você embarcar de cabeça no esquema de pirâmide, sabe? Porque você tem tempo, você tem disposição, você tem vontade de ler. Hoje eu, Micaele, de 27 anos, eu não tenho mais isso, entende? Eu não tenho mais essa vontade de ficar esperando anos e anos lançamentos de uma série que tem 50 livros. Então eu prefiro muito mais um livro que seja volume único, pra mim seria o santo graal, mas se não puder ser volume único, pelo menos uma série de 3 livros, uma trilogia, porque eu acho que se for 4, já é demais, sabe? Já me cansa, eu já desisto de ler. Um dos motivos, por exemplo, que eu ainda não continuei Zodiac Academy, que é uma série de 9, 10, 11 livros, eu nem sei quantos livros tem, uma série extremamente gigante, os volumes são enormes, assim como também um dos motivos que eu não comecei Tog, porque todo mundo fala bem, mas eu morro de preguiça de ler aqueles livros gigantes e com muitos volumes. Então hoje, pelo estilo de histórias que eu tô curtindo e também pelo meu estilo de leitura, né, que não tá muito legal
nos últimos tempos, eu tenho preferido realmente não ficar entrando em esquemas de pirâmide. É claro que tem histórias que eu me envolvo e que eu quero ler os quintos, sextos, sétimos livros. Não vou dizer que eu nunca mais vou ler um esquema de pirâmide, até porque Quarta Asa, por exemplo, era pra ser uma trilogia e agora é uma série de 5 livros. E eu vou ter que ler os livros, entende? Porque eu gosto dessa história. Acontece que a escrita é tão boa que os personagens são tão interessantes que você quer continuar a história. Mas, por exemplo, se eu soubesse que tinha 5 livros, eu simplesmente preferia não ter lido, sabe? Porque eu não queria ter que entrar em mais um esquema de pirâmide, em mais uma série onde eu vou ter que ficar esperando os volumes serem lançados. Daí já vai 5 anos. Hoje em dia, realmente, se eu ficar sabendo que é uma história muito longa, que tem muitas coisas, eu prefiro dar aquela abandonada ou prefiro nem começar, porque eu acho que a vida é muito curta, a gente tem muito livro pra ler e não dá tempo de ficar lendo só livros da mesma série ou da mesma história. Bom, gente, é isso. Esses são os itens que eu trouxe pra responder a tag Perdendo os Traços de Adolescente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu trouxe essas contribuições sobre a minha perspectiva. Sou eu me analisando como leitora, vendo coisas que eu gosto, coisas que eu gostava de fazer, hoje eu não faço mais. Então esse vídeo é estritamente pessoal, mas eu quero muito que você me responda algo que super entraria nessa trend do perdendo traço de adolescente, coisas que você gostava de fazer ou que você fazia antes, que hoje você não curte tanto fazer, que não casa mais com a sua personalidade, versão leitora. Deixa aqui nos comentários. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente então se encontra no próximo. Grande beijo. Tchau!